Isso tudo soava como uma novidade muito grande. O quê? Uma feira de livros, né, no Nordeste, né? Quando a gente trata de literatura na primeira infância, a gente trata de muito acalanto, de colo. O quadrinho também é um tipo de arte. Então, quando a gente diz que a educação e a arte são inseparáveis, né? Eu incluo o quadrinho nessa pegada. Aqui em Pernambuco, nós somos muito ricos, né? Somos um povo multimiscigenado, temos um pouco do sangue mouro, o sangue ibérico, o sangue indígena, do europeu, né? E uma capacidade muito grande de nos expressarmos aí em todas as manifestações, todas as linguagens artísticas, mas é um tanto deficiente aí nessa parte da promoção dessas linguagens, que a gente percebeu também que na área de literatura, então, havia um gap muito grande, né? Uma dificuldade muito grande dos escritores, dos conteudistas, de produzirem numa escala razoável, capaz de fazer sentido econômico. Então, foi essa a trajetória. Isso tudo soava como uma novidade muito grande. O quê? Uma feira de livros, né, no Nordeste, né? Sempre quem produziu, historicamente, é o Sudeste, e de alguma forma existia uma interpretação de que essa produção no Sudeste era o bastante, é suficiente. Mas existem os elos da cadeia produtiva que precisavam ser atendidos, né, e observados para serem promovidos, que é o que a gente sabe fazer. A Bienal ela não é empreendida por Rogério Robalinho isoladamente, pela equipe, né, das pessoas mais abnegadas, né, que fazem a ação acontecer, mas a gente quer ser interpretado sempre como uma agenda positiva e que é realizada coletivamente por diversos agentes do Estado e do Nordeste. E procurando gerar um diálogo, um entendimento aí com o polo produtor, como ele é identificado, conhecido, no sul e sudeste do país, para que a gente possa estar dentro desse esforço de emitirmos cada vez mais e melhores notas fiscais, gerando mais e melhores empregos e negócios para todos. A pandemia foi uma coisa impressionante, né, e que atingiu, pela primeira vez nas nossas vidas, atingiu o mundo todo. Mas a nossa forma de enxergar é que a produção cultural ela precisa ser também um canal de alento, de ativação, de afirmação, de reversão desse quadro tão doentio. Então isso daí redobrava o esforço de precisar fazer, fosse de que tamanho fosse, fazer essa edição. Foi um desafio que eu acho que reforçou a admiração que alguns players bem importantes do Brasil disseram: ué, como é que vocês estão fazendo isso? Foi muito importante o diálogo que foi mantido aqui com o poder público, com o governo do Estado, com a Prefeitura do Recife, e estabelecer parâmetros, né, sanitários que possibilitassem, e onde a gente adotou os mais severos, para poder assegurar para as pessoas que elas estavam em segurança dentro do ambiente da Bienal. Não foi uma feira de 10 dias. Para reforçar, a gente conseguiu fazer uma feira de 12 dias. O esforço foi redobrado, mas graças a Deus encerrou tudo bem, sem nenhum caso constatado, existir nunca. A cada edição, sempre, a gente parte do princípio que, olha, a próxima edição, a gente começa colocando uma banca de revista lá dentro, de 10 metros por 10, e a partir daí a gente vai agregando, a gente vai usinando, né, esses outros agentes que aí apostam e entendem, né, que a gente sempre tem entregado o que a gente promete. A gente sempre promete campanhas imaginativas, campanhas acolhedoras e encantadoras para fazer com que o povo se aproxime desse universo, e esse esforço ele só tem crescido a cada edição. O fim é sempre legal,
né? E é sempre o final de um capítulo, né? De um livro que não termina nunca. A nossa expectativa é que a série Via Livros, ela traduza a alma da Bienal, esse encantamento que a gente busca passar para as pessoas, esse maravilhamento que a gente sabe que as pessoas que leem de qualquer maneira, né? A leitura escrita, a leitura verbalizada, a leitura dos HQs, das histórias em quadrinhos, né? Isso abre perspectivas, isso abre a capacidade crítica das pessoas e a gente espera estar trazendo aqui uma contribuição dentro desse esforço de sermos um povo mais bem acabado, um povo mais razoável, mais cordial e mais humano. Sou Fabiana Barbosa, professora de crianças, educação infantil e anos iniciais. Quando a gente trata de literatura na primeira infância, a gente trata de muito acalanto, de colo. Quando a gente nina uma criança, né? Quando eu digo assim, uma brincadeira, qualquer cantiga de ninar, quando eu embalo uma criança, eu estou tratando da literatura. Porque, como diz, né, Antônio Cândido, literatura é cultura, está no xiste, né, é uma coisa que está na vida da gente. A gente não vive sem literatura. Do mesmo jeito que quando eu estou brincando com a criança, uma brincadeira de mão, por exemplo, um brinco musical, que não é para acalentar, não é para fazer dormir, mas é para acordar, para brincar, também estou tratando de literatura, né? Quando eu canto uma cantiga, quando eu brinco com a sonoridade, quando eu trago essa palavra oral, né, que as crianças brincam, a gente trata de literatura. E a literatura, ela vai permear a vida dessa criança, né, desde o nascimento, desde a barriga, na verdade, né? Se você observar direitinho, quando a criança nasce, que a mãe que canta, que conta história para ela quando ela está na barriga, a criança já se vira, né, como quem diz, eu estou reconhecendo essa voz. Então, é realmente permeado de muito amor. Todos esses estudos que a gente lê, principalmente sobre a primeira infância, né, que eles são tácitos, em que tela, ela não deve ser oferecida à criança antes dos 6 anos. O objeto livro também é um objeto de extremo interesse na criança. Porque se a gente observar bem direitinho, a criança, quando a gente conta uma história, a gente diz assim, era uma vez. Quando a gente fala do era uma vez, você sai do mundo real e você coloca a criança no mundo, né, imaginário, que a gente chama de transreal. Né? Então, quando eu faço esse movimento de abrir um livro para a criança, eu estou dizendo a ela que eu estou abrindo um mundo de possibilidades, né? Onde ela pode viajar, onde ela pode criar, onde ela pode sonhar. Uma tela não faz isso. Uma tela, ela traz sinapses neuronais completamente diferentes às sinapses neuronais de uma leitura. Então, por que é que a gente ainda insiste em dar uma tela plana para uma criança quando ela pode ter um objeto livre que vai trazer e estimular muito mais a sensorialidade dela, do toque, da brincadeira, do sensorial mesmo, porque você já tem livros com texturas e tudo. Existe um livro chamado A Fábrica de Cretinos Digitais, que ele traz de um pesquisador francês, que ele traz dados muito interessantes sobre isso, né? E está muito atrelado a esse uso da tela recreativa. A gente fica passando, né, no scroll e tudo, e por que a gente está fazendo isso? Né? Nas bases de dados hoje desses aplicativos, a gente tem uma inteligência artificial muito forte que ela vai mapeando esses comportamentos. Então, é muito sério, né, o que tem acontecido com nossas crianças. É importante que a gente pense sobre isso e é mais importante ainda que a gente assegure o direito à criança ao acesso ao livro, ao acesso à literatura.
Isso começa na escola, porque hoje a maior parte da população brasileira ela só tem acesso ao livro literário na escola. Isso é um problema para a gente, né? Se você comparar, por exemplo, a cidade de Recife com a cidade de Medellín, né, na Colômbia, Medellín ela tem 32 bibliotecas públicas. Recife, se muito tiver, tem 10, né? E eu estou falando de Medellín e de Recife porque são duas cidades que geograficamente têm características muito parecidas. A gente tem hoje uma população que tem uma deficiência muito grande de escolarização, né, na qualidade da escolarização. As pesquisas, né, do Retratos na Leitura do Brasil já aponta isso há mais de 20 anos, né, já vem com esses índices há mais de 20 anos. Mas eu nunca encontrei, mesmo nas comunidades, né, com quem eu trabalho, eu nunca encontrei uma mãe ou um pai que não quisesse que sua filha ou seu filho fosse leitor. Nunca. Por isso que é tão importante o papel das bibliotecas públicas nesse momento. A literatura ela te dá a possibilidade de você trabalhar inúmeras coisas e, além dessa possibilidade, para as crianças muito pequenas, ela marca a vida das pessoas. Você não esquece aquilo, né? É diferente de você ler um texto didático. Quantos aqui, né? Quantos de nós passamos pela escola, né? E quantos textos didáticos a gente lembra? Mas certamente, quando a gente lê literatura sobre os mesmos temas e conteúdos que a gente está trabalhando no didático, né? Eles vão marcar. Eu passei por essa experiência, né? De ler o Diário de Anne Frank quando eu estava estudando sobre a guerra. E quem me marcou foi o livro de literatura, não foi o texto didático. Entende? Então, é essa potência que a gente precisa enxergar, né, e trazer para as crianças. E aí, a partir disso, a gente consegue realmente formar leitores. Porque se a gente não fomentar desde a primeira infância, quem serão os leitores no futuro? O que eu acho que foi mais importante para a gente na Bienalzinha foi a possibilidade de todas as pessoas estarem perto e aprenderem sobre como formar um leitor, sabe? A Bienalzinha ela teve e tem, não é, essa característica. A gente trouxe pessoas e alguns momentos, por exemplo, que os cuidadores podiam vivenciar essas experiências com as crianças que eles estavam acompanhando, aquela coisa do mão na massa, aprendendo a fazer, sabe? E eu acho que foi uma experiência incrível. A Bienalzinha ela ter esse viés, né, da praticidade e da clareza, podendo acolher todo mundo, né, quem trabalha com literatura e quem também não sabia, né, trabalhar com literatura, foi muito importante para acolher todo mundo. Existe uma portuguesa, né, uma Carlinda Leite, que ela diz assim, olha, a gente precisa ter uma cidade educadora. Então a gente pensou muito nisso, por que não ter uma cidade leitora? Né? As pessoas, todo mundo saber o quão é importante a gente fomentar a leitura nas crianças. Obrigado, professor. Obrigada também. Prazer foi meu, minha gente. Meu nome é Fábio da Silva Paiva, eu sou professor e trabalho com histórias em quadrinhos na educação e para a educação também. Eu acho que tem toda a relação, né? Quadrinho e educação são duas coisas muito próximas. Porque o quadrinho, ele é um tipo de leitura, é um tipo de comunicação, entre várias outras coisas. E a educação tem isso, né? Para que exista a educação é preciso que haja a leitura, não necessariamente a leitura alfabética, né? Mas a leitura de mundo, a leitura das coisas, a leitura do que está acontecendo. O quadrinho também é um tipo de arte. Então, quando a gente diz que a educação e a arte são inseparáveis, né? Eu incluo o quadrinho nessa pegada. Já faz algum tempo que se usa quadrinho para a educação, né? Em práticas educativas.
Mas há algum tempo também venho trabalhando a ideia de que as histórias em quadrinhos por si só são um tipo de educação, né? Elas proporcionam alguma educação para quem está lendo, se divertindo com o quadrinho, entre outras coisas. Ele é um tipo de leitura maior do que só a leitura alfabética, né? Porque para fazer a leitura do quadrinho, o leitor tem que ler todas as figuras, tem que ler a dinâmica entre uma figura e outra, a passagem de um quadrinho para outro, né? Aquela sequência dos quadros, o movimento que tem dentro do desenho, além dos balões, né? Nos balões de fala, além de eu ter a linguagem alfabética, a escrita alfabética, eu tenho também onomatopeias. Então é um tipo de leitura que envolve muitas leituras. E isso torna o quadrinho, na verdade, uma leitura mais complexa. Apesar dela ser mais fácil, né? Porque acompanha a gente desde criança, acompanha através das imagens. E aí isso faz com que o quadrinho seja uma leitura mais leve, mais fácil. Mas apesar disso é uma leitura que traz uma complexidade muito grande, porque tem que alinhar todas essas leituras dentro de uma leitura específica, né? Na primeira escola que eu trabalhei, a gente fez uma gibiteca, colocou gibis para os meninos poderem, na verdade, manter a leitura, não esperar que o professor fizesse a proposta da sala de aula para que, né, eles tivessem aquele momento de leitura só na sala de aula. Daí os gibis ficavam à disposição, né, dos meninos, para que eles pudessem ler a qualquer momento, levar para casa e tudo mais. Isso foi ajudando, a gente começava a ter debates, e em momentos fora da sala de aula, os meninos me procuravam para comentar sobre o quadrinho que tinham lido, se eu já tinha lido, o que eu podia dizer, o que acontece depois, e por aí vai. Então percebi que, né, havia ali uma possibilidade de relação, de aproximação com os estudantes, que era para além dos conteúdos, né? É colocado ali para discutir aquele assunto que o livro propôs. Mas quando você tem uma relação com os estudantes, em que eles podem escolher qual é o quadrinho que eles vão ler, em que eles podem puxar os assuntos, né? O Eduquadrinhos, que é só a abreviação de educação e quadrinhos, digo isso porque tem gente que acha que eu chamo Eduardo, né? Que eu botei o meu nome, Eduquadrinhos. A abreviação só de educação e quadrinhos. Dentro dessa ideia inicial de que se trata de educação, não se trata de escola, se trata de educação. O quadrinho pode contribuir para a educação, para as relações, para N coisas, né? Quando eu estava terminando meu doutorado, né, eu tive que, ao longo do doutorado, fazer muita pesquisa, muita leitura, ir atrás de muita coisa e descobrir muita coisa que eu não conhecia. Coisas que estavam sendo publicadas na década de 80, 90, né? E eu lá já nos anos 2015, 16, pesquisando, percebi esse tanto de coisa que eu, pesquisador da área, ainda não tinha conhecimento. Então o Eduquadrinho surge como uma tentativa de deixar mais público, deixar mais próximo das pessoas essa relação dos quadrinhos com a educação, tanto divulgando essas pesquisas, quanto propondo novos debates, novos materiais, né, para que as pessoas possam perceber isso, né? Que, como eu disse, eu demorei também para perceber que as histórias em quadrinhos, elas fazem parte das relações humanas e que podem colaborar para a educação como um todo. Eu tive alguma resistência na academia, na universidade. Isso porque quando eu cheguei em Pernambuco para fazer minha pesquisa, eu fui estudar logo as histórias em quadrinhos de super-heróis, né? E aí muitas pessoas achavam que tudo bem eu estudar quadrinhos, mas perguntavam por que eu estava estudando quadrinho de super-herói. E algumas pessoas perguntavam, por que você não estuda a Mafalda, que é muito mais educacional, né, do que outro quadrinho? A ideia, claro, era estudar um tipo de quadrinho que estava envolvendo ali os meninos naquele momento, né? Isso foi lá no final da primeira década, né? No século 2009, quando eu comecei a fazer essa pesquisa dos super-heróis. Então tinha uma comoção muito grande com o cinema, com, né, esses super-heróis fazendo parte da vida dos meninos na própria escola. Eu queria entender um pouco a respeito disso.
Mas isso acabou rápido também, viu? Eu acho que logo depois o pessoal foi entendendo o que é que estava sendo feito. Foram aparecendo outros pesquisadores, né? Hoje a gente tem vários pesquisadores trabalhando com quadrinhos na educação, seja na pós-graduação de educação, seja na pós-graduação de história. Então tem um pessoal envolvido. Eu acho que essa resistência também já cedeu, já não existe mais como tinha antigamente. Quando a Bienal decide abrir suas portas para os quadrinhos, ela tomou aí uma atitude, né, muito importante, porque quadrinho não é concorrência ao livro, né? Pelo contrário, foi muito importante para os quadrinhos de Pernambuco que a Bienal incorporasse a ideia de que o quadrinho faz parte da própria Bienal, né? Não é algo à parte, né? Não é um evento separado, secundário, é um evento ali, faz parte do próprio evento, da própria Bienal. Isso foi muito importante para os quadrinhos. E eu acho que é muito importante para a Bienal também, né? Agregar um público que possa conhecer né, outras possibilidades de leitura. O público do quadrinho, né, convive com os livros com uma facilidade muito grande. E eu acho que quando esse público dos livros, né, e quando digo livros, né, que tem o costume de frequentar a Bienal, começa a enxergar os quadrinhos ali fazendo parte, eu acho que, como eu disse, importante para esses quadrinhos, né? Importante que a Bienal tenha dado o seu selo ali para dizer que esses quadrinhos fazem parte do que a Bienal propõe, do que a Bienal apresenta. Eu acho que todo mundo tem a ganhar nessa relação. Hoje eu trabalho com ensino superior, né? Eu sou professor na Universidade Federal de Pernambuco e trabalho com formação de professores. Então muitas das propostas que eu faço é para que os meus alunos apliquem com os alunos deles, né, nas escolas. Isso porque vai depender muito do conteúdo, vai depender muito da proposta. Existem situações que é melhor que o menino leia um quadrinho pronto, né? E existem situações em que é possível você fazer a produção para que ele faça uma versão nova do que ele acabou de ler, ou que ele possa se expressar através dos quadrinhos. Existem muitas pesquisas, aliás, que mostram isso, que crianças que ainda não sabem escrever a escrita alfabética já conseguem escrever em quadrinhos, já conseguem contar histórias em quadrinhos. Então essa produção dos quadrinhos, ela pode ser usada em muitos momentos. Vai depender da decisão do professor mesmo e do que ele quer ali naquele momento com os estudantes. O site é eduquadrinhos.com. Está ótimo, muito obrigado. Eu que agradeço. Aqui em Pernambuco, nós temos uma dinâmica, né, muito tradicional. Nós somos o estado em que o livro chega ao Brasil, às Américas, né? Inicia-se com Piso e Marggraf, durante a presença holandesa, o primeiro livro publicado a partir de conteúdos brasileiros. E desde então, né, a ciência aplicada em Pernambuco, né, e todo o desenvolvimento econômico e social do estado se alimenta dessa cadeia produtiva. Então é óbvio que o estado de Pernambuco tem todo o interesse e a dinâmica de qualificar e fortalecer essa cadeia produtiva, uma cadeia produtiva que tem sua complexidade e seu valor, né? E a Bienal é o espaço em que esses atores se reúnem com a sociedade, né? Em que o jovem leitor, os pais e os avós têm contato com criadores e criaturas dos livros, né? E esse dinamismo é um dinamismo que tem um impacto econômico forte para o Estado. É uma cadeia produtiva da cultura que tem uma referência muito forte, não apenas pela qualidade do processo editorial que existe aqui, mas também pela tradição de produzir livros com muitíssima qualidade editorial. Então é uma política pública consolidada e que tem a Bienal como uma grande parceira, pelo dinamismo e pela estruturação, né, dessa cadeia produtiva que é identitária, acima de tudo, nesses 500 anos de história pernambucana.